aqui é a Vivi, tudo bem com vocês? Bom, eu queria começar o vídeo de hoje falando que eu andei ausente um pouquinho do canal nas duas últimas semanas, mas foi por conta de problemas que eu tive com a câmera que eu costumava usar para poder filmar os meus vídeos. E aí eu tive problemas sérios, enfim, não consegui resolver, precisei comprar uma nova câmera para poder gravar os vídeos, para poder continuar gravando os vídeos aqui no canal para mostrar para vocês. E eu espero que vocês estejam notando que talvez a imagem esteja um pouquinho melhor, enfim, vamos ver, né? Eu acho que a imagem tá melhor, eu espero que vocês estejam gostando também. Bom, para o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês como a gente pode aproveitar muito mais o potencial das nossas facas de corte. Bom, eu já tinha visto algumas card makers, algumas artistas gringas utilizando facas de corte para poder criar outros produtos, mas eu comecei a ter vontade de produzir os meus próprios stencils e carimbos quando eu vi um vídeo da Nadjane, a Nadjane de Matos. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu acredito que a maior parte de vocês deve conhecer a Nadjane, mas quem não conhecer ainda, vai lá no canal da Nadjane, porque ela tem vídeos muito legais, projetos muito interessantes e dicas maravilhosas. Então assim, ela é super criativa, ela tem dicas muito legais mesmo, e ela fez um vídeo há uns meses atrás, ou talvez ano passado, eu já nem lembro mais, mas eu vou procurar esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês acompanharem, um vídeo onde ela fala como ela usa as facas de corte para poder criar carimbos. E aí eu comecei a pensar, poxa, realmente tem muita possibilidade e tal, vou começar a testar. Eu comecei a testar, comecei a gostar, comecei a utilizar para outras coisas, inclusive para stencils, mas aí eu percebi que com o passar dos meses eu fui utilizando, gostando, e eu nunca parei para pensar que eu podia mostrar isso aqui também no canal e mostrar mais ou menos como é que eu faço para poder produzir os carimbos e os stencils e como eu faço para utilizar algumas ideias para utilização. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder mostrar para vocês, porque eu realmente acho que são dicas bem interessantes, que tem um potencial muito interessante para vocês olharem as facas de corte de vocês com outro olhar. Dá pra gente fazer muita coisa utilizando os recortes, dá pra gente utilizar de maneiras muito variadas, e aí eu queria mostrar isso, como a gente pode utilizar ainda mais as nossas facas de corte para produzir não só os recortes que a gente utiliza colando nos nossos trabalhos, mas também máscaras, stencils e carimbos. Dá pra gente fazer muita coisa legal. Bom, primeiro de tudo eu queria mostrar pra vocês como eu faço os stencils, que eu acho que é o mais fácil. As máscaras e os stencils eu acho que é o mais fácil e é o que precisa de menos recursos. Basicamente a gente vai utilizar só faca de corte mesmo, papel. A ideia é mais ou menos essa. Então eu tenho algumas facas de corte aqui em casa que eu separei para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Olha só, eu tenho essas facas de corte que são faquinhas que cortam figuras, olha só. Essa daqui, ela corta um coração, bem básico, ela só tem uma costurinha, mas isso nem é importante. E essa daqui corta uma fada, uma espécie de fada, uma menina com cabelos esvoaçantes e umas asas aqui. Eu achei esses recortes bem interessantes, eu acho que eles são promissores para eu mostrar para vocês mais ou menos o que eu quero dizer com máscara. E eu tenho esses dois recortes aqui, essas duas facas de corte, que são facas de corte de background, olha só. Essa daqui é um pouquinho maior, ela cobre um painel todo, né, de um tamanho A6, Viviane, acho que é. E essa daqui é um pouquinho menor, mas enfim, para os propósitos que a gente vai utilizar, não tem muita importância. Então olha só, eu tenho aqui faquinhas de corte de metal, essas aqui todas foram compradas no AliExpress, inclusive. Então qualquer faca de corte que vocês tiverem desse modelo aqui, que é inteiramente de metal, vai servir. Na verdade, qualquer dessas facas de corte vai servir, até aquelas que tem aquela espuma preta, porque a ideia não é utilizar a faca de corte em si, é utilizar os recortes. Então eu fiz aqui recortes com essas facas de corte. Vocês podem utilizar o papel que vocês quiserem. Eu prefiro utilizar para esse tipo de técnica um papel mais grosso, justamente para poder eu conseguir reutilizar. Porque como isso aqui é papel, gente, vai chegar uma hora que esse stencil ele não vai dar mais para você utilizar, porque ele já vai estar muito molhado de tinta. Claro que você sempre pode deixar secar, mas chega uma hora que não dá para utilizar mais. Então, para estender esse período de utilização,
eu gosto de cortar num papel mais grossinho. Então esse papel aqui, ó, pode ser qualquer papel, não precisa ser papel estampado, não precisa ser papel aquarelável. Ah, se você tiver inclusive papel cartão, aquele papel cartão grosso de embalagem que você queira reutilizar, isso aqui é uma ótima forma de reaproveitar a embalagem. Eu tava sem nenhuma aqui à mão pra poder recortar, pra mostrar pra vocês, mas aquelas embalagens de carimbo, embalagem de stencil, embalagem comum, aquele papelão, por exemplo, de caixa de cereal, ele é ótimo porque ele é grossinho, mas ele é fino o suficiente para passar na máquina de corte. Embalagem de café, qualquer daquelas embalagens de papelão, que você perceba que a espessura não seja tão grossa a ponto de danificar a máquina de corte, seja mais ou menos um papelão, um papel grosso, dá para você utilizar para essa técnica. Então é uma ótima técnica para reaproveitar realmente essas embalagens. Como eu não costumo comprar café, cereal aqui em casa com muita frequência, tem algumas embalagens que são muito interessantes para serem reutilizadas, mas eu não tenho aqui. Então eu acabei utilizando papel. Esse papel aqui é um papel craft de 300 gramas que eu tenho. Papel craft é ótimo também para esse tipo de trabalho, se você não tiver embalagem para reaproveitar, porque ele é mais baratinho, enfim. Então eu tô utilizando aqui esse recorte dessa faca de corte aqui, olha só que lindo que é esse recorte, super bonitão. Deixa eu ver se eu consigo botar um papel aqui pra vocês verem como ele é detalhado, olha só, lindo, né? Então, além de utilizar o recorte, a gente pode utilizar também como stencil. Esse outro recorte aqui daquela outra faquinha de corte que eu mostrei pra vocês, olha só, produz essa faca de corte aqui super legal, esse recorte super legal, olha só, padrão super bonito. Esse padrão aqui é um padrão que fica lindo pra usar como stencil também, então vou mostrar pra vocês. E os recortes que eu falei pra vocês que eu ia fazer, que eu fiz no caso, né, com a faca de corte da fadinha e do coração, que eu quero mostrar pra vocês como a gente pode usar a técnica da máscara, super simples. Então, olha só, eu tenho aqui esses dois painéis aqui que eu vou utilizar para fazer umas demonstrações para vocês. Então, eu quero utilizar dois com carimbeira, para vocês terem uma noção da carimbeira. Então, olha só, com carimbeira a coisa é super simples. Eu vou pegar esse recorte e vou utilizar ele como se ele fosse um stencil, como um stencil comum. Então, eu tenho aqui uma cor de carimbeira com a esponjinha da carimbeira. E eu quero criar aqui o efeito telado desse stencil. Então, eu venho aqui na minha carimbeira, utilizando o meu papel como stencil, olha só. Eu vou criar um efeito aqui, olha só. Então, a ideia é essa. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí, ó. Eu tenho um padrão criado aqui, que eu utilizei o próprio recorte da faca de corte, olha só. Olha como o papel tá manchadinho de rosa aqui, para poder criar esse padrão. Vou fazer a mesma coisa nesse canto de cá. Eu não preciso, se vocês quiserem cobrir todo o painel, pode ser também, mas não precisa cobrir todo o painel. Eu, particularmente, gosto de fazer uns efeitos assim mais manchados e uns efeitos que eles somem, né? Sem precisar necessariamente cobrir toda a folha de papel. Olha só. Então, eu tenho aqui um efeito bem legal que eu fiz utilizando o meu stencil caseiro que eu fiz com as minhas facas de corte, a minha faquinha de corte e papel. Então, é uma utilização bem interessante. Esse padrão, inclusive, aqui é lindo. Eu gosto muito de utilizar essa faca de corte como stencil. E olha só, depois que essa tinta secar e for totalmente absorvida pelo papel, eu passando o dedo aqui, ela já não mancha mais o meu dedo. Mas depois que ela secar totalmente, eu posso continuar usando esse papel como stencil com outras cores. O importante é só deixar secar. E não joga fora, né? Só joga fora quando ele estiver já bem utilizado. Então, a gente pode reutilizar várias vezes o stencil feito com papel. Claro que a gente não vai poder utilizar para sempre, mas dá para utilizar bastante. Então, a ideia é essa. E como é que eu posso utilizar o recorte como máscara? Então, eu já mostrei pra vocês como é que eu posso utilizar o stencil com carimbeira. Olha só, com máscara, o que eu vou fazer? Como esse papel aqui, ele não é um papel apropriado para máscara, ele é um papel comum, que não tem cola atrás, eu posso vir com uma fitinha estilo washi tape, olha só, tipo essa daqui. Essa fita aqui, na verdade, é uma masking tape, mas ela é tipo uma washi tape. Então, qualquer washi tape vai servir porque não é uma fita que tenha cola muito forte. Como ela não tem cola muito forte, ela vai dar pra gente depois tirar do papel sem rasgar o papel, sem estragar o papel. Então, eu prendi aqui, olha só, 2 pedacinhos dessa fita tipo washi tape, né? E vou prender aqui o coração mais ou menos no centro do meu painel.
Então, ele tá presinho aqui, ó, de maneira que eu não preciso ficar segurando ele o tempo todo. E o que que eu vou fazer agora? Com a minha carimbeira, eu vou molhar um pouquinho aqui e eu vou fazer movimentos com a direção de dentro do meu recorte, de dentro do coração, pra fora. Então, olha só. Claro que eu tô fazendo aqui no mesmo papel que vocês me viram fazer com o stencil, né? Mas não precisa ser o mesmo papel, é só pra utilizar como exemplo. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de dentro pra fora do meu recorte. Esfumaçando, na verdade, né? Eu não tô colocando tanta tinta, eu não tô carregando tanto de tinta o meu papel, eu tô esfumaçando mais, porque pra criar o efeito que vocês vão ver quando eu tirar a máscara. Então, a máscara, ela funciona de maneira muito semelhante ao stencil. Por que que tem nomes diferentes? Porque o stencil, na verdade, um a gente vai usar o positivo, outro o negativo, tem umas questões assim. Então, mas o objetivo é o mesmo, não vou complicar muito essa questão, que é pra não gera dúvida desnecessária, porque realmente não tem motivo pra complicar. Então, olha só, eu esfumacei a carimbeira toda em volta do meu recorte de coração, todinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu agora vou tirar o meu recorte. Com cuidado, a minha fita, como ela não tem uma cola muito forte, ela não vai estragar. Nossa, foi só eu falar, ó, tirou um pedacinho, mas é porque realmente eu fui relapsa. Eu tirei com força. Mas olha só que interessante o trabalho que fica. Então, eu consigo criar um efeito. Dá pra ver claramente a imagem do coração aqui, porque eu utilizei o recorte da minha faquinha como máscara para esse projeto. Então, a ideia que eu quero mostrar pra vocês é como a gente pode utilizar tanto o recorte para fazer stencil como para fazer máscara. A gente vai utilizar só com carimbeira? Não, a gente pode utilizar com várias coisas. A gente pode utilizar com tinta, a gente pode utilizar com pó de emboss. Eu poderia estar usando aqui a Versamark e depois colocar um pó de emboss aqui para poder criar um efeito de emboss utilizando esse stencil e essa máscara tranquilamente. Mas eu gosto sempre de utilizar e mostrar as maneiras que eu mais utilizo, né? Mostrar, na verdade, as maneiras que eu mais utilizo aqui no canal. Então, eu gosto muito de utilizar com carimbeira, como eu mostrei pra vocês aqui nesse projetinho. E eu gosto muito de utilizar também com tinta spray, que é uma coisa que eu adoro, é a tinta spray. Eu gosto muito de utilizar a tinta spray para vários tipos de projeto, né? Então, eu vou utilizar esses dois aqui com a tinta spray. Esse tipo de stencil que a gente cria com faca de corte, que tem pedaços muito delicadinhos que podem levantar, dá pra utilizar com carimbeira também? Dá, mas o movimento da esponjinha da carimbeira pode levantar e dobrar esse papel e estragar esse stencil. Então, se vocês quiserem utilizar esse tipo de stencil de papel com cortes mais delicados, para poder utilizar com a esponjinha, ao invés de fazer esse movimento circular, eu recomendo fazer batidinhas, para você não mexer nessas partezinhas muito molinhas e delicadas, olha só, para não estragar esse stencil aqui caseiro. Como eu falei, o objetivo é fazer um stencil caseiro, mas fazer com que ele dure o máximo possível. Então, mas nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo com tinta spray, super simples também. Então, olha só, eu vou utilizar uma caixa de papelão, gente. Olha só, essa caixa já tá toda manchada de tinta. Eu gosto de utilizar a caixa de papelão porque ela controla, eu consigo controlar um pouco a sujeira que eu faço na minha área de trabalho com a caixa de papelão. Mas pra vocês conseguirem enxergar direitinho o trabalho que eu vou fazer, eu vou colocar aqui o meu... Vou colocar embaixo aqui, olha só. Pra vocês conseguirem ver direitinho o interior da minha caixa de papelão. E eu acho que assim eu consigo trabalhar direitinho. Então, eu vou colocar aqui o meu papel. Dessa vez eu vou utilizar um papel aquarelável, né? Porque como eu vou utilizar tinta spray, eu acho interessante usar o papel aquarelável. Vou deixar aqui o meu... Vou baixar um pouquinho aqui pra poder... Mas aqui eu acho que tá ótimo pra poder vocês verem, olha só. E eu vou utilizar uma cor de tinta aqui. Vou utilizar uma tinta preta, só o título de explanação mesmo, pra mostrar pra vocês como é que a gente pode utilizar esse tipo de produto. Então, eu de cima, eu venho, ó, com o meu spray e vou fazer as espirradinhas. Então, olha só, como do mesmo jeito que a carimbeira, esse daqui a gente pode secar com o papel.
né, para poder tirar o excesso do spray, mas a gente consegue também reutilizar, né? Claro que esse vai durar menos do que o da carimbeira, olha só que legal. Esse vai durar menos que o da carimbeira porque o spray, ele tem mais água, é uma tinta, tá mais molhado, enfim. Mas olha só que interessante que fica o trabalho. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um pouco o meu papel para poder secar o excesso. Pra não ficar com muito excesso do spray, olha só. Eu gosto muito de tinta spray, nossa, quase não sai. Principalmente pra fazer trabalhos de mixed media. Então, dá pra gente fazer muita coisa legal, criar uns efeitos bem interessantes, olha só. Então, olha só que legal esse efeito aqui que eu consegui. Super desgastado, graças ao spray e com o padrão do meu stencil de papel que eu fiz utilizando as minhas faquinhas de corte. Eu vou utilizar o mesmo papel aqui na minha faquinha de corte com cuidado, sem esfregar, pra poder não estragar, porque é de papel, né? Pra poder secar a minha faca de corte, olha só, eu vou tirar o excesso com cuidado. E aqui eu consigo, depois de secar totalmente essa tinta, ó, o papel tá um pouco molhadinho, mas depois que essa tinta secar totalmente, eu consigo utilizar novamente esse stencil, né? Eu vou utilizar algumas vezes antes dele ficar totalmente estragado e eu precisar jogar fora. Como a gente vai precisar jogar fora, é por isso que eu acho interessante reaproveitar a embalagem, né? De café, de sucrilho, de biscoito, enfim, o que vocês tiverem de papelão, aquele papelãozinho mais fino, na verdade, né? Tipo um papel cartão para poder utilizar para esse tipo de projeto. Então, eu acho isso aqui bem interessante, eu acho essa ideia bem legal. E vamos lá, eu vou fazer um outro, porque eu quero mostrar também a técnica da máscara, do mesmo jeito que eu fiz com a carimbeira, eu quero usar a técnica da máscara com a tinta spray para vocês terem uma noção de como é que funciona. Eu vou usar o mesmo papel toalha aqui e vou pegar um outro papel, um outro painel de papel aquarelável também, como eu falei, como a gente tá usando papel aquarelável, ou como a gente tá usando tinta spray, eu acho importante usar papel aquarelável para ele suportar bem essa carga de líquido, né, para o papel não se desfazer. Então, olha só, eu coloquei aqui o meu recorte da minha fadinha, ela tá um pouquinho tortinha, eu vou ajeitar para que isso não influencie no meu resultado final. Então, olha só, eu coloquei ela aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Só que dessa vez, ao invés de eu ter aquele padrão do stencil, eu vou ter o padrão do meu recorte com a minha fada. Olha só. Esse daqui eu caprichei na tinta. Joguei tinta demais. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil eu conseguir reaproveitar essa máscara muitas vezes. Eu vou conseguir reaproveitar mais uma vez, com certeza. Ela tá bem molhadinha, ó, é só deixar secar, ela vai secar e eu vou conseguir reaproveitar, mas não o suficiente pra utilizar muitas e muitas vezes. Não vai dar pra utilizar tantas vezes assim, porque eu carreguei demais no spray. Eu vou pegar uma outra folha aqui pra poder enxugar o excesso sem esfregar, pra poder não manchar a parte branca do meu desenho, porque é justamente essa parte branca do desenho, olha só, que vai revelar a parte da máscara que a gente fez. Olha só que interessante. Então, eu tenho aqui um fundo bem interessante, todo de tinta spray. Eu carreguei um pouquinho na tinta, né? O meu objetivo não era esse, eu queria botar um pouquinho menos de tinta. Minha mão pesada, infelizmente, não colaborou. Mas dá pra ver claramente, olha só, a imagem tá super delimitada, tá meio borradinha, manchadinha. Mas pra esse tipo de trabalho com tinta spray, o objetivo não é que nada fique muito perfeito, pelo contrário. Se fica muito perfeitinho, acaba ficando até meio sem graça. Eu particularmente prefiro quando tem esse aspecto mais desgastado, desigual, em algumas partes mais escuro, em outras mais claro, enfim. Eu acho que o objetivo de quem trabalha com spray é esse. Se a gente quiser uma cobertura mais uniforme, eu sugiro tinta acrílica mesmo, ou talvez até mesmo carimbeira. Mas provavelmente a tinta acrílica, ela teria uma cobertura mais definida. A gente pode usar com tinta acrílica também. Então eu queria mostrar pra vocês, olha só, essas duas possibilidades de uso, né? Tanto da parte positiva quanto da parte negativa do recorte. Então a gente pode utilizar tanto para fazer stencil quanto para fazer máscara, ok? E agora eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar
para fazer carimbos. Como é que a gente pode utilizar as nossas facas de corte para fazer carimbos, criar carimbos com as facas de corte. Aí a gente vai precisar, além das facas de corte, a gente vai precisar de alguns outros produtinhos também. Basicamente EVA, que é o que eu recomendo mais para poder a gente utilizar esse tipo de técnica. Eu já tenho alguns carimbos aqui prontos, que eu queria mostrar pra vocês, olha só. Mas eu quero mostrar pra vocês também como é que eu faço esses carimbos e que tipo de material eu utilizo. Então, olha só. Eu tenho aqui vários carimbinhos que foram feitos utilizando essas faquinhas de corte aqui, gente, olha só. Então, eu tenho uma faquinha de corte de mandala pequenininha, que eu fiz esse carimbinho aqui. Eu tenho essa faca de corte aqui, com esses corações interligados, super linda, que eu fiz essa faca de corte não, gente, esse carimbo, né? Eu fiz esse carimbo aqui, esse carimbinho. Esse daqui, eu achei que eu tinha perdido meus ossinhos. É uma faquinha de corte de Halloween que corta esses ossinhos e essa caveirinha, muito legal. E aí eu criei esse carimbo aqui, olha só, com essas facas de corte. E esse daqui de galinhos bem fininhos e delicadinhos que eu criei esse carimbo aqui. Então eu vou carimbar, fazer algumas carimbadas aqui pra mostrar pra vocês como funcionam bem esses carimbos. Funcionam super bem mesmo. A primeira vez que eu trabalhei com esses carimbos, eu fiquei super impressionada como eles carimbam bem. Carimbam super bem mesmo. Então eu vou utilizar a minha carimbeira de preferência, que é a VersaFine, que eu acho que é a carimbeira que melhor carimba. Eu gosto muito da carimbada com a VersaFine. Então a gente vai utilizar da mesma maneira que a gente utilizaria um carimbo de borracha, um carimbo de silicone, né? A gente vai molhar o carimbo. Como esse daqui nunca foi utilizado, é a primeira vez que eu vou utilizar esse carimbo e ele é grandinho, talvez ele não carimbe tão bem de primeira, porque eu não tô conseguindo molhar todas as partes dele. Mas o objetivo vai ser alcançado, vocês vão ver. Então, olha só. Só molhar mesmo o carimbo e aplicar pressão, como a gente faria com um carimbo de borracha, um carimbo de silicone normal. Pronto. Olha só a carimbada. Como eu falei pra vocês, ela não ficou tão perfeitinha, ó. Porque eu não distribuí o carimbo, né? Eu não distribuí a tinta da carimbeira de maneira igual. Eu escolhi um carimbo muito grande logo pra começar, talvez não tenha sido a melhor escolha. E na hora de limpar o carimbo, a gente vai limpar do mesmo jeito que a gente limparia qualquer outro carimbo de silicone ou de borracha. A gente pode utilizar um lencinho umedecido, né, pra poder limpar. O carimbo vai ficar manchado, ainda mais esse que eu tô utilizando um EVA branco. O carimbo vai ficar manchado, paciência, não tem problema. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o excesso de tinta, que é isso que importa. Esses carimbos de EVA também, eles têm uma vida útil bem interessante, mas eles não vão durar pra sempre também. Vai chegar uma hora que vai começar a descolar, enfim. Mas, como eu tô falando pra vocês, são coisas caseiras, são coisas que a gente vai fazendo. Às vezes até a gente enjoa desse carimbo. Já aconteceu comigo, eu fiz uns carimbos, enjoei. Não queria mais usar esses carimbos especificamente, queria reaproveitar as bases. E aí eu tirei esse carimbo, joguei fora, porque ele já tava bem desgastado. E fiz outro e eu utilizei a mesma base. Essa base, por exemplo, aqui ela já tem uma cola. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, porque já foi de um outro carimbo mais antigo que eu fiz, utilizei algumas vezes, depois ele já tava meio estragadinho, eu não quis continuar usando, e aí eu joguei fora e reaproveitei a base. Então olha só que graça que fica a carimbada, fica super bonitinha, super perfeitinha, eu nunca tive problema nenhum com as carimbadas de carimbo de EVA feito dessa forma. Vou carimbar esse aqui também. O problema é que eu só tô pegando carimbos que eu fiz e nunca usei. Então, o que que acontece? A carimbada não vai sair perfeita, mas paciência. O objetivo é só pra mostrar, pra vocês terem uma noção, linhas gerais do que eu tô falando. Então, eu vou fazer a carimbada aqui do mesmo jeito, olha só. Do mesmo jeito, não saiu perfeitinho, né? Porque, como eu falei, foi carimbo novinho, eu nunca tinha carimbado com ele, o EVA não tá molhado de tinta ainda, enfim. Tudo isso acaba influenciando. Vou limpar aqui um pouquinho o meu carimbo, só pra tirar o excesso de tinta mesmo, não precisa limpar perfeitamente. E vou carimbar com esse aqui pra mostrar pra vocês.
Vamos ver. Olha só. Então, eu consigo fazer carimbadas como eu faria com qualquer outro carimbo de silicone, enfim. E agora tá na hora de falar um pouquinho de que materiais eu utilizei. Vocês podem estar se perguntando que material é esse, que materiais eu utilizei, e como é que eu fiz pra poder montar esse tipo de carimbo aqui nessa basezinha, que eu também vou falar pra vocês como é que eu fiz. Bom, eu tô utilizando EVA comum, desses EVA escolar mesmo, olha só. Esse aqui tem 2 milímetros, na embalagem tá dizendo que ele tem 2 milímetros. Esse daqui serve super bem, o carimbo fica um pouco baixinho, rasinho, fica, de fato, olha só. Ele praticamente não tem volume, mas como vocês viram, carimba perfeitamente bem. Dá pra utilizar um carimbo um pouquinho mais grosso que esse. Por exemplo, se vocês conseguirem achar um EVA de 3 milímetros, eu acho que ficaria ótimo também. Mas mais do que isso, já compromete um pouco a produção do carimbo por conta da faca de corte. Eu comprei um EVA de 5 centímetros, um EVA bem grossinho, achando que ia fazer carimbos excelentes. Na teoria, porque na prática ele cortou muito mal na faca de corte, o EVA ficou muito esmagado, enfim, foi um pesadelo, eu acabei desistindo e continuei fazendo com os EVAs de 2 milímetros ou de 3 milímetros. Então, ou 2 ou 3 milímetros eu recomendo mais para vocês fazerem esse tipo de projeto. Bom, fora isso, o que eu utilizo? Além do EVA, qualquer cor que vocês tiverem, não tem... Qualquer cor que vocês tiverem em casa vai servir. Eu utilizo o branco porque eu acho que facilita mais na hora de ver se o carimbo tá manchado de tinta de maneira igual, mas enfim, qualquer cor vai funcionar. Eu utilizo também, para facilitar o meu trabalho, eu utilizo esse tipo aqui de fita, que é uma fita dupla face. Essa fita aqui é da Adelbras, ela tem uma largura de 4,8, se eu não me engano, centímetros. Então ela tem quase 5 centímetros de largura. Eu gosto muito dessa fita porque como ela é larga, ela cobre uma área bem grande já do EVA e não tem problema. Eu não preciso ficar cortando pedacinhos menores. Além disso, eu uso esse tipo de base acrílica. Olha só. Esse tipo de base acrílica aqui eu encontrei em casas de artesanato, armarinho. São bases para biscuit. Então são aquelas basezinhas acrílicas onde geralmente o pessoal monta bonecos, imagens, coisas de biscuit e coloca para ficar em pezinho. Essas bases transparentes. Então é um acrílico grossinho, relativamente resistente, né? E ele não é caro, não é um material muito caro. Então eu comprei aqui de 2 tamanhos, esses menorzinhos que eu utilizo para os carimbos menores, uns maiores para os carimbos maiores. Mas eu tô querendo comprar uns em tamanho oval também, porque eu acho que o oval, ele vai cobrir uma quantidade maior de carimbos para eu poder fazer com as facas de corte que eu tenho. Então qualquer tamanho que vocês encontrarem e de acordo com a necessidade do tamanho de carimbo que vocês queiram fazer. Então eu vou utilizar essas bases aqui, essas bases acrílicas para biscuit, facinho de achar mesmo, e a faca de corte. Aí olha só, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma faquinha de corte que eu quero produzir um carimbo. Eu tenho aqui o meu pedacinho de EVA já no tamanho certinho. Aí o que eu faço? Eu venho aqui com a minha fita dupla face, cubro uma face do EVA com a minha fita dupla face. Vou cortar o excesso aqui com a tesoura. Cubro com a minha fita dupla face, com a dobradeira, ou uma vincadeira, ou uma espátula, o que vocês tiverem. Eu gosto de esfregar um pouquinho o EVA, não com muita força para não deformar, mas com força suficiente para poder conseguir perceber que aderiu direitinho ao EVA. Essa cola aqui, gente, essa cola dupla face, ela não é permanente. Tanto que, como vocês viram, eu mostrei pra vocês, eu consegui descolar outros carimbos. Deixa um pouquinho de cola no acrílico, mas eu consigo descolar. Então, o objetivo usando essa fita dupla face é facilitar o trabalho. Porque se eu for usar cola de EVA, no EVA, passar em todos, imagina só, passar cola em todos esses detalhezinhos pra poder conseguir colar. Com a fita dupla face, fica bem mais rápida a criação dos carimbos em si. Então, eu tô aqui com o meu pedaço de EVA, uma face dele eu coloquei a fita dupla face. A parte da fita dupla face eu vou colocar pra baixo, olha só. E eu vou cortar na parte do EVA sem a fita dupla face. Então, a fita dupla face, a cola vai estar embaixo. Eu vou usar aqui a minha maquininha mini pra poder facilitar o processo. E olha só.
eu vou passar o adesivo pra baixo, o EVA liso pra cima com a faca de corte. Eu vou fazer esse sanduíche aqui na minha maquininha. Na Big Shot você vai fazer o mesmo sanduíche que você faria usando papel. Então o EVA, ele vai cortar na mesma altura que você cortaria papel comum. Não é porque o EVA é mais altinho que você vai precisar colocar a mais altura para poder cortar. Então eu vou passar aqui na minha maquininha. Eu gosto de passar 2 vezes para garantir que cortou. Pronto. Destravar aqui a máquina. Olha só. Eu tenho a minha faquinha e eu tenho o recorte do EVA. O EVA corta muito bem nessas facas de corte, nessas máquinas de corte, gente. Corta super bem mesmo. Eu nunca tive problema pra cortar essa espessura de EVA. Então, vou botar a minha maquininha pra cá. E olha só. Eu tenho aqui o meu recorte bonitinho, perfeitinho. E com adesivo no fundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender. Eu vou ter que usar essa base maior, porque a flor é grandinha. Aí é só tirar o adesivo, olha só. É como se fosse um adesivo mesmo, um sticker. Eu criei aqui, na verdade, um adesivo de EVA. Vou tirar aqui. E vou colar na face da minha base. Tentar manter aqui o recorte direitinho. Ficou um pedacinho aqui pra fora, mas não tem problema. Vai dar pra usar tranquilo desse jeito. Pronto. Eu corto, inclusive, acho melhor cortar esse pedacinho. E tá aqui criado o meu carimbo. Olha só como é fácil e prático. E eu acho que fica muito mais fácil justamente pela utilização da fita dupla face. E aí agora é só carimbar. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com os outros carimbos. Como ele é um carimbo novinho, eu acabei de fazer. Tô tendo um pouco mais de dificuldade, tendo um pouco mais de cuidado, na verdade, pra poder molhar o carimbo. Pra ficar todo por igual. E olha só. Fazer minha carimbada, fazer a pressãozinha. Do mesmo jeito que eu faria com um carimbo normal, de silicone, de borracha, enfim. E tá aqui a minha imagem carimbada, olha só. Então, gente, é super prático e é super simples, super legal de fazer. E a gente consegue utilizar as nossas facas de corte de maneiras completamente diferentes, de maneiras que não foram pensadas inicialmente. A gente pode ter um olhar mais criativo para as nossas facas de corte, né? Para poder criar não só carimbos, né, como esses que eu mostrei pra vocês aqui, super simples de fazer, como também os stencils para poder a gente criar os nossos projetos, enfim, olha só. Super fácil o resultado aqui das dicas de hoje. Bom, mais algumas diquinhas básicas que eu acho importante. Além da dica do EVA, da grossura do EVA, não comprem EVA muito grosso, de 5 centímetros, porque não vai dar certo. Eu já fiz isso, eu já testei, posso garantir pra vocês que não vai ficar bom. Usem sempre EVA de 2 ou de 3 milímetros, aquele EVA escolar, inclusive é mais barato e mais fácil de encontrar, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E outra coisa, quando vocês estiverem utilizando esse tipo de faquinha muito detalhada, olha só, o carimbo dessa faquinha é um carimbo muito delicadinho, com linhas muito fininhas. Então toma cuidado na hora de tirar o recorte da faca, para não entortar, para não rasgar, porque são detalhes muito fininhos. E também toma cuidado na hora de colar na base, porque como eles são recortes muito fininhos, eles tendem a sair do lugar, a ficar torto, e aí às vezes a gente pode entortar e na carimbada esse resultado não vai ficar tão bom. Se, por exemplo, esse carimbo aqui eu tivesse colado ele torto nessa base, ele provavelmente não ia ficar com a carimbada tão bonitinha, tão perfeitinha como aqui. Então esses são os cuidados que eu recomendo, né? A grossura do EVA, ter cuidado também com as faquinhas, faquinhas muito finas para ter realmente
um cuidado maior, uma delicadeza maior na hora de mexer. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu tô planejando fazer um outro vídeo mais pra frente, falando um pouco mais sobre carimbos alternativos. Eu fiz um vídeo falando sobre isso no canal e eu acho que as pessoas gostaram, enfim, foi interessante. Inclusive, eu recebi uma dica super legal de uma seguidora do canal, a Malu, pra utilizar também massa de EVA pra fazer carimbo. E aí eu queria testar essas outras técnicas e mostrar pra vocês num vídeo mais pra frente. Mas por hoje eu queria mostrar realmente como a gente pode utilizar mais ainda as nossas facas de corte para produzir projetos interessantes, enfim, a gente conseguir aproveitar mais ainda o potencial das facas. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo longo, mas realmente eu queria mostrar todas essas possibilidades para vocês, isso toma um pouquinho mais de tempo. E é isso aí, um beijo grande, até o próximo vídeo, até a próxima semana e tchau, tchau!